Bem-vindos à Gota d'Água Trabalhista. Nesse programa a gente vai matar a curiosidade de muitas pessoas que perguntam o que gera o processo trabalhista, o que aconteceu. Às vezes não são os erros, não é o erro do empresário ou daquele chefe que acarreta no processo do trabalho. Às vezes é um erro muito grave ou uma soma de erros, não é uma coisa pontual, houve um acúmulo de circunstâncias e a gente tem a gota d'água. Então a gente vai trazer aqui casos reais, a gente vai dizer para vocês o relato desses casos reais e a gente vai tentar fazer com que vocês tentem adivinhar qual foi a gota d'água. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão errar. Vai falar assim, não, isso aqui não dá. Foi aqui que ela entrou no processo. E não foi aquele momento, foi um pior. Né? Ou foi um que não foi tão grande quanto aquele, mas pelo acúmulo se tornou um momento que não tinha como entrar com o processo. E alguns processos no final de escutarem, né, e a gente mostrar para vocês qual foi a gota d'água, o que fez as pessoas procurarem a gente para procurar ajuda, e a gente atendendo decidir por o processo, porque às vezes no atendimento, né, a pessoa tem uma chateação que não gera processo. E aí eu tenho que, infelizmente, dizer para ela que aquilo não gera processo, porque por mim eu processava, mas aí não tinha como. Né? Tem pessoas, inclusive, que trazem problemas que eu falo assim, bora processar, e ela tem o direito de receber coisas e ela não quer. Não, doutor, não vou fazer isso. Não vou fazer isso, e aí acaba não entrando. Tem algumas pessoas que eu não consegui convencer a processar. Infelizmente. Né? Então, aqui a gente vai fazer a análise de diversos casos. Espero que semanalmente a gente esteja aqui, ou quase toda semana. Para entregar casos reais e perguntar para vocês se vocês entrariam com o processo, se vocês acham que era necessário o processo judicial trabalhista e em que momento, eu estou curioso para saber em que momento vocês entrariam com o processo. Em qual circunstância? Porque tem gente que nesse momento eu entrava. Né? E aí eu quero saber se vocês vão adivinhar também em que momento essa cliente resolveu entrar com o processo, porque foram bastante circunstâncias. Eu peguei aqui no aleatório, tá, gente? Foi o caso dessa semana, falei, vou escolher ele aqui. Achei que ia ser difícil adivinhar qual momento que ela decidiu pelo processo, mas vamos lá. Tá? Vamos iniciar para ver. Tá me dizendo o que, na verdade, esse episódio aqui é para aquele cara que pergunta assim, mas o que foi que aconteceu? Uhum. É para isso que serve esse episódio aqui. Não esse episódio, é para aquele curioso, programa, é para aquele curioso. Esse programa ele é para aquele curioso que aconteceu, o fulano de tal processou o A e o B e ele falou, não, mas o que foi? Não foi isso, não. O que de verdade aconteceu? O que de verdade aconteceu e não só isso, tudo, né? Porque assim, tem gente que pergunta se eu sou curioso, fala assim, tu gosta de fofoca? Eu falo, gente, eu já sou, como é? Bombardeado de histórias todo santo dia. E não são poucas histórias, né? São histórias detalhadas, são histórias com documentos e tal. Então, assim, eu não tenho muita curiosidade de fofoca ruim. Eu tenho. Né? Mas porque eu já tenho muitas boas. Tá? Eu fico meio... tá bom, não, parece que eu tô trabalhando. Informação nunca é demais. Então, se tu tem uma fofoca, tu pode me contar. Eu não espalho. Eu sou um cara que eu não espalho a fofoca. Mas eu gosto de saber. Entendeu? Pô, eu fico pé da vida quando eu vou contar a fofoca pra alguém e essa pessoa... É pra minha esposa que eu tô falando isso. E essa pessoa vira pra mim e fala assim, eu já sabia. Cara, isso me deixa maldito. Não, pra esposa, esse daí é um problema. Mas não vou entrar nesse mérito, que eu gosto dela. Mas continuando, vamos pro caso. Vamos relatar aqui o caso. Primeiro eu vou relatar, e aí vocês vão dizer, né, em que momento vocês entrariam com o processo. Não vou dizer qual foi o momento que ela decidiu entrar com o processo, mas vamos tentar adivinhar aí. E se no final, né, depois que a gente discutir, aqui a gente, além de contar o processo, mostrar qual foi o momento que ela decidiu entrar com o processo, a gente vai mostrar o valor desse processo, quanto que ela vai receber, né, quanto que a gente está procurando ali na demanda, e também todos os pedidos que envolvem. Então, tipo, esse caso, o que gera? Né? Porque, tipo assim, vai processar, e aí, o que vai ser condenado? O que vai pagar? Então, a gente vai também falar tudo que tem nesse processo, que momento ela decidiu pelo processo e quanto vale o processo. E aí a gente vai saber se vocês, né, que momento entrariam, se não entrariam, né, se iam buscar esse valor, se era um valor interessante ou não para esse processo. Vamos dizer.
Então, essa pessoa aqui, que eu intitulei como Maria, tá? Ela foi contratada para trabalhar como empregada doméstica. E todo dia ela trabalhava 9 horas, mas 1 hora era de descanso. Então, como ela tinha 1 hora de descanso, a gente considera que ela trabalhava 8 horas, tá bom? Ela ganhava um salário que era inferior ao salário mínimo. Então, ela trabalhava 8 horas por dia, mas recebia, segunda a sexta, tá? Não trabalhava no sábado. Trabalhava segunda a sexta, 8 horas por dia, 9 horas totais, mas tinha 1 hora ali de descanso. Isso aqui eu vou trazer à tona para vocês verem a honestidade dessa mulher. Essa mulher, ela foi honesta porque ela quis. Por quê? Porque esse contrato aqui não foi assinado a carteira dela. Muita gente já ia falar assim, pô, já vai dar o processo. Será que foi isso? Que ela processou porque ela não tinha carteira assinada? Sei. Né? E ela ganhava um salário inferior ao salário mínimo, trabalhando 8 horas diárias. Então aqui, nessa jornada, já era para ela receber o salário mínimo. Ela não recebeu o salário mínimo. Tá? Lavava roupa, passava roupa, fazia comida, limpava a casa, fazia tudo. Tá? Não assinaram a carteira e recebia menos que o salário mínimo. Algumas pessoas aqui já entrariam com o processo. Será que ela entrou com o processo aqui, quando recebeu menos que o salário mínimo? Ou quando não assinaram a carteira? Né? Ela pediu para assinar a carteira, mas não assinaram a carteira. Fizeram a promessa, ela pediu. Foi aí, então. Sei. Pode ter sido aqui, né? Ela pediu, a pessoa, pô, assina minha carteira e tal. Não assinaram. Além de não assinarem, pagaram menos que o mínimo. Né? Então, podia ser aqui. Ela trabalhou desde 2023 até o ano de 2025. Então foi 2023, 2024, 2025. E ela também nunca recebeu 13º. 13º é uma verba que dói. Porque chega Natal e tu não recebeu o 13º, te falei, são muitos momentos que aqui poderiam resultar numa chateação. Só que aí esse aí eu já sei que ela não reclamou desse. Por quê? Porque se ela ficou até 2025, pulou um ano aí que ela já não recebeu o 13º. Mas aí 2, né? Daí 2 realmente já é doído já. Quer dizer, eu vou ficar aqui que... Eu gostei do raciocínio. Foi um belo raciocínio. Foi uma... no próximo, enfim, né? Ela começou em 2023, aí 2024 foi no final de 2023, ali, em novembro. Então dá pra falar, não dá. Mas 2024, enfim. Ficou até quase final de 2025, aí passou de julho. Não teve férias. Tirou 10 dias de férias, tá? 10 dias de férias, mas não teve férias nesse período, só esses 10 dias. Só que ela, nesses 10 dias de férias, ela não recebeu o terço das férias. As férias. Ela só recebeu o salário ali... E folgou. Mas 10 dias e não teve o terço de férias, não. Só aqueles 10 dias lá. Não sei se ela conseguiu usufruir de verdade. Então, aqui a gente já teve 13º, já teve férias, não teve terço, já não teve férias integrais. Já não teve a carteira que ela pediu para assinar, assinaram, né? Detalhe, uma das empregadoras era parente dela. Isso, a mulher foi parente dela, tá? Imagine se fosse desconhecido, que a mulher fez isso com a parenta dela. E aí ela tava pressionada porque a parenta dela não só tava cobrando ela de lavar roupa, passar, fazer comida, ela ficava pressionando ela pra fazer mais. Mais, tá pouco, não sei o que. Então tinha toda essa circunstância, né? E por essa questão dela ficar ressaltando, ela falou, olha, não tô dando conta. Muita coisa, muita pressão, né? E detalhe, pressão sem contraprestação, tá? Tu não tirou isso daí de alguma novela? Não. Esse caso, ele é real mesmo ou é de novela? Tá protocolado. Isso tá muito parecido com a série Beleza Fatal da HBO. Não conheço. Então, não pode ser, não conheço. Além disso, aí ela falou, olha, não tem condição dessa forma. Né? Tá exagerado. Não tem condição, porque... Aí contou, vocês não assinam minha carteira, vocês não sei o que, falou com a mulher. E aí, pode ter sido aqui que ela veio atrás da gente, será? Sei. Só que tem uma circunstância diferencial aqui. Isso é muito comum, tá, em trabalho doméstico. Não só porque ela era parente, mas em trabalho doméstico em si, a gente cria uma intimidade, pessoa dentro de casa e tal. E acontece muito dos empregadores, não só doméstico, tá? Porque até trabalho de uma empresa pequena, média e pequena empresa, acaba tendo relação com o chefe, e aí o que acontece? Pô, chefe, tô
vai desabafar e tal. Por exemplo, não tive 13º, mas quero comprar um presente. Você não me presta seu cartão? Sim. Isso aconteceu recente com um cliente nosso que era de caminhoneiro, né? Que ele passou uma moto pro cara. Então, olha só, tem essa relação assim artesanal, né? Criada ali de laço com chefes e empregadores. E ela passou lá o valor do cartão que ia pagando. Instintivamente ou no subconsciente, isso daí às vezes é uma compensação, né? Olha o que tu me relatou. Sem carteira, prometeu assinar, não assinou, rigor excessivo, não sei o quê. Pediu um cartão para passar um celular que ela vai pagar e a moça negar, ia ser complicado. Eu não sei se foi um celular, porque tá aqui crédito a reclamante, compra parcelado. Não sei do que foi. Mas é um valor que poderia ser um celular porque é um valor de 1.400. Tá com cara, Moto G isso aí. Pode ser. Então ela tinha esse valor somado lá para pagar, né, de 1.400. E aí na hora de falar assim, olha, desse jeito não dá mais, ela falou, então pera lá. Faz o seguinte, vai-te embora para tua casa e aquele valor que tu me devia de 1.400 tá compensado aqui, a gente tá resolvido. Compensou já. Compensou. 3 anos de trabalho, compensou com 1.400. 2 anos, que é 23, 24, 25. Né? Uhum. Basicamente 2 anos aqui, porque foi em mês 9 que ela saiu. Então foi quase 2 anos. Com aviso prévio, vai dar um mês aí para 2 anos. Aí tá. Foi isso. Tá? Em que momento aqui ela procurou a gente? Eu ainda não vou dizer. A gente vai chegar no momento que eu vou dizer qual foi o momento que ela procurou a gente. Tá? Então ela procurou a gente porque ela não aguentou mais. Em que momento ela não aguentou mais? Foi no momento que ela pediu para a carteira e não assinou, quando ela não tinha 13º, quando não tirou férias integral, quando foi cobrada excessivamente, né? Que momento foi esse momento? Ou foi aqui no momento que ela foi embora e cada um ficou compensado de 1.400, né? A gente tem que analisar isso, tá? E aí, o escopo do programa é o seguinte, a gente vai fazer análise, me diz aí, Salomão, como é que tá? A gente vai fazer análise aqui desse caso, vai fazer o impacto, vai analisar o impacto Vamos pessoal. tentar adivinhar primeiro. Eu vou perguntar pro nosso estúdio. Sim. Doutor Gabi, que momento tu acha que essa moça, para quem não sabe, o Gabi ele é personal e filmmaker, que tá aqui, graças a Deus, ajudando a gente. E aí, Gabi, que momento tu acha que ela entrou com o processo? Foi porque qual foi o motivo? Foi não ter assinado a carteira? Foi receber menos que o salário mínimo? Foi não ter 13º? Né? Foi o fato dela não ter férias? Ou foi o fato dela não ter tido... Ou exigência demais? Ou foi o fato, de repente, dela ser parente e a moça ali ter passado o cartão de R$1.000 e não dado dinheiro para ela quando saiu do trabalho? O que tu acha que foi? Eu acho que foi por ela não ter férias. Por ela não ter férias. Esse cara pensa muito em férias. Ele gosta de férias. Eu chutaria que ele ia falar férias. O trabalhador brasileiro... Depois de 2 anos, não tem um carnaval, não tem nada. É pesado, é um bom chute. Só que é um bom chute, mas para trabalho do lar, trabalho doméstico, o que acontece nas férias, essa moça leva ela para o mosqueiro. Leva assim. Leva essa para algum lugar. Parece mesmo. E ela fala assim, não, tu tá indo comigo para aproveitar as férias. Só que chega na hora, ela trabalha lá na casa de verão. Entendeu? Então, assim, fica nesse negócio. Isso não tá aqui, eu não sei se aconteceu, né? Mas é comum acontecer mesmo isso daí. E achar que tá de férias, né? Mas e aí? Com aqueles caras que tu não quer ver nunca mais. Chato pra caralho todo dia. Igual eu, tiro férias, vou sair com esse cara. Aí eu sou muito burro. É verdade. Aí eu tenho que parar. Ai, cara, então bora lá. Tá, o momento. Já vai dizer o momento aqui já? Já. Né? Ou a gente vai falar. Na verdade o preço fora do trabalho. Isso é importante antes da gente dizer o momento. Por quê? Porque talvez as pessoas tenham escutado as coisas aqui, falando, isso aqui, não é besteira. Não, a gente tem que avaliar o que está acontecendo aqui com o preço disso na vida daquele empregado, daquela pessoa. Porque ela trabalha todo dia, 8 horas. Segunda a sexta.
Tá? Então ela não tem como estar procurando outro trabalho, porque ela está naquele trabalho. Ela não tem a carteira assinada, não está tendo todo esse tempo aqui a FGTS. Então quando sai, não recebe o seguro que ela tinha que receber. Então olha só, ela está numa circunstância que ela poderia estar recebendo seguro, FGTS, nada disso ela vai receber, né? Porque ela está sem a carteira assinada. Então, sem procurar ajuda, ela não consegue relatar isso, conquistar isso. Não recebe o mínimo, que é o salário mínimo. O impacto disso, obviamente, as contas dela não vão bater. Né? Então, isso daí também tem um impacto na vida dela muito grande. Essa pedir a carteira é pedir o mínimo. Quando fala assim, eu quero a minha carteira. Pô, eu quero o mínimo. Por favor, me entregue o mínimo. Né? Tem que pedir, por favor, pelo mínimo, é estranho. 13º salário. Mesma circunstância que a gente... Natal. Chega Natal, a gente não consegue presentear ninguém ou até ninguém, comprar algo pra gente. Fazer uma ceia, né? Então, assim, o 13º ele tem uma função de comprar pra gente ir pro Natal da nossa família ligeiramente organizado. Imagina que é da família aqui, né? Tem um parente aqui contratando. Então, são muitas circunstâncias, além da cobrança excessiva, sem contraprestação. Então, a pessoa, pô, ela já tá nessas circunstâncias todas e eu tô aqui te macetando. Teu trabalho tá ruim, teu trabalho tá na merda, tu precisa fazer mais, olha, te dedica. Sabe, a pessoa tá lavando roupa, passando roupa, aí tipo, pô, tu errou a dosagem do sal. Pô, mas é porque eu tô fazendo... Tem uma parada aí que é maior, entendeu? E... tipo, tu passou um negócio no cartão pra mim e agora tu tá fazendo uma cobrança que é um desnível muito grande. Porque o mínimo não tá sendo dado, então a tua compensação tá meio desregulada. Então o impacto na vida dessa pessoa, não só durante o contrato de 2 anos e pouco, quanto quando ela sai, é bem bizarro, assim, né? A gente tem uma circunstância bem complicada. Então, assim, como o Gabi falou, ele falou das férias. Mas em várias situações aqui eu não tinha como dizer que não só a pessoa não tinha direito, como ela está mais do que justificada em entrar no processo. Em qualquer momento dessas circunstâncias. Mas, por incrível que pareça, o momento em que ela entrou, que ela procurou a gente, foi o momento de ela sair e ver que ela não tinha nada. Foi só isso. E sentir a impotência. A impotência de, pô, eu não recebi nada durante, e no final ainda saí com 0. Então, o 0 que bateu nela não foi as férias, não foi ganhar menos que o mim, foi o 0. Entendeu? Foi o final de tudo. Eu não ter nada. Pô, não tenho nada. Não tenho nada, não tenho nem sequer a carteira assinada. Nada. Nem para dizer que eu tive a experiência. Né? Para usar de experiência para outro lugar. Nada disso. O que também é muito relevante para... Teve algumas pessoas que procuraram a gente por isso. Pô, eu tenho um trabalho... Preciso de experiência. De experiência. E sem essa experiência eu não consigo concorrer a essa vaga. Aí a gente conseguiu para uma cliente... Agrônoma ela. Agrônoma, e ela foi. Então, para ela era experiência. Então, vai mudar muito nas circunstâncias que a gente vai trazer aqui. Mas para essa pessoa foi o 0 no final, depois de ter se dedicado tanto tempo. Então, ela procurou porque ela falou, pô, tô impotente. Não consigo nem cobrar, porque eles disseram para mim que é 0. Então, assim, ela aguentou o menos que o salário mínimo, a falta da carteira, o 13º, as faltas de férias. Ela aguentou aqui a rigidez, a pressão, tudo mais, mas na hora ali do final, que extrapolou tudo, exageraram, né, com essa pressão e diante de todas essas ausências, ainda recebeu 0. E aí que ela procurou a gente. Ela procurou a gente quando ela falou, olha, ela procurou a gente quando ela falou assim, não dá, tá, passou do limite. Então, assim, isso aqui eu não sei se vocês acertaram, mas eu já tinha vindo muito antes. E aí, nessa hora, a gente justifica o processo. E é engraçado, porque essa circunstância que eu estava comentando no início do programa, tipo, tem gente que eu queria processar e não consegui. Teve gente com essa circunstância aqui, pior. E aí eu falei que eu ia falar da honestidade dela, né? Porque ela chegou e falou assim, olha, eu trabalhava 9 horas e tinha 1 hora de intervalo. Quando a gente fala de empregado doméstico, ele não tem a obrigação de comprovar a jornada que ele fala pra gente. Quem tem a obrigação é a outra parte. Então, por exemplo, se no processo ela dissesse que ela não fazia, que não tinha esse horário de descanso e que ainda trabalhava até 10 da noite todo dia, quem tem que provar que ela não fazia isso é o empregador dela. Exato. No trabalho doméstico, isso. Exato. Então, e se ela não tinha registro de ponto, ela podia muito bem mentir, né? Podia muito bem mentir.
Então, depois de passar por tudo isso, ela ainda foi honesta. Ainda chegou e falou, não, era isso. Eu queria que ela mentisse pra mim. Na verdade, eu precisava que ela... Por favor, deixe. Mas não, fui honesto. Então, assim, isso aqui mostra como as pessoas têm um imaginário de em trocação trabalhista, pilantra, né? A pessoa, também não tem intolerância. Cara, tem umas coisas assim que são bizarras. E a gente tem situações que a gente, principalmente de empregado doméstico, mas por que principalmente de empregado doméstico? Infelizmente também, né? Porque é uma profissão que culturalmente ela é muito sugada. Culturalmente as pessoas se sentem à vontade de sugar assim, o empregado doméstico o máximo que puder. E aí acaba que eles têm uma intimidade muito grande com a pessoa. Aqui é parente, mas mesmo não sendo parente, qualquer um acaba virando íntimo. Acaba virando íntimo o vínculo, e isso, por conta de todas as circunstâncias, faz a pessoa suportar isso e muito mais. Porque aqui não está a jornada excessiva, mas outras relações que a gente tem, sabe que a jornada vai embora. Se, por exemplo, porque vira assim, o meu filho tem que estar na escola 7h30. Então, tu tem que estar aqui 6h30 para arrumar, levar. Eu chego do trabalho só 6 da tarde, meu trabalho é só 9. Então, antes das 9 tu faz o meu café. Eu vou voltar às 5 e pouco, e aí tu tem que, entendeu? Porque parece que o empregado doméstico tem que gerir a vida de todo mundo ao mesmo tempo. A realidade é porque o trabalho doméstico em si, ele é infinito, né? Acabou de limpar tudo. Se eu comer esse copo aqui, acabou de ficar sujo esse copo, tem que lavar. E aí? É infinito. Pra gente que é dono de casa, sabe como é que é. Tem que terminou o dia, ainda vai ter trabalho. Então, a gente tem essa circunstância exatamente que tu falou. É infinito. E aí a pessoa se sente à vontade de fazer as coisas. E a intimidade acaba fazendo com que a gente não consiga processar algumas pessoas que a gente queria processar porque essa pessoa não quis. Tá? E aí a gente representa ela, então a gente precisa desse querer. E a gota d'água nem sempre é tão óbvia. Não foi férias. Talvez essa mulher lutou e ainda lutou e terminou com honestidade. Este processo, qual o valor desse processo aí? Esse processo dá em torno de 35 mil. 35 mil. 35 mil reais. Detalhe, 35 mil sem pedir hora extra. Sem pedir descanso. Só as verbas dela. Isso aqui é porque não, o pessoal tem um devaneio, uma viagem. Não tem dano moral também, não. É que, o processo trabalhista tá muito alto, mas não é tudo isso aí que vai pegar, não. Não, isso aí é isso aí. Isso aí é que é isso aí. Por quê? Não tem dano moral inventado aí. Isso aqui não podia botar um dano moral? Podia, mas pelas circunstâncias de prova, o dano moral é diferente da hora extra aqui que a gente comentou. Que ela ia falar, dependia da outra parte provar o contrário. Não, dano moral a gente ia ter que provar. Só que no ambiente íntimo, quem tá lá para provar com ela? É muito difícil. Né? É muito difícil. Não à toa, assédio sexual moral acontece nesse ambiente e não tem como a gente fazer nada se a gente não consegue prova. Provas que a gente pode utilizar hoje, celular, mas ainda assim às vezes é arriscado. Para filmar, né? Para filmar porque áudio. já pensou de ser pego? Aí vira um negócio mais bizarro ainda, né? Então, assim, é um ambiente muito íntimo, muito difícil de fazer prova. Então, esse processo, só verba mesmo. Só as verbas mesmo que ela deixou de ganhar e o que ela deveria ganhar quando saiu do trabalho. Não ganhou o salário mínimo, a diferença do salário mínimo, né? As férias, descontado as férias, os 10 dias que ela tirou, né? Mesmo não tendo recebido, então vai cobrar só o terço, descontar esses 10 dias. Descontado esses 1.400 que ela falou que tinha lá, descontou. Então esse 35 aí é o líquido do já descontou os 1.400 que ela estava devendo. Tô devendo, tá bom, não tem problema. Outro ato de honestidade também, que nossos clientes fazem muito. Olha, tô devendo isso aqui. Eu tô devendo mesmo. Tô devendo isso aqui. Aí a gente vai lá e desconta. Então, assim, só que olha a discrepância. A pessoa tava querendo compensar 35 mil com 1.400. Só que esses 35 mil, essa empregadora, se a gente olhar pelo lado dela, ela poderia ser poupada. Por que ela poderia ser poupada? Porque parte dele é do seguro-desemprego. Se está a carteira assinada, o seguro não é ela que paga. A gente pode, inclusive, durante o acordo ali, ela fala, vou assinar a carteira, esse seguro vai sair e já vai diminuir o valor que ela vai pagar. Quem paga é o governo, e aí ela vai pagar as verbas, mas não o seguro. Exatamente. Ela teria que pagar. Só que por que virou esse acúmulo desses outros valores? Porque ela não pagava nem nada.
Se ela tivesse pagando 13º na época, né, se ela tivesse dando o período de férias, né, pagando adequadamente tudo o salário da pessoa, não ia ter essa diferença. Então acaba que toda vez que a gente pensa como a outra parte, só chega num valor desse, só vai, e esse eu acho muito pouco. Tá? Porque comparado com o tempo e com tudo que... Não, é porque a gente é acostumado com empregado doméstico. Empregado doméstico é uma das ações maiores que tem. Porque tem esse acúmulo de situações que eles vão deixando acontecer pela intimidade. Sim. Isso é muito comum. Então acaba que eles vão deixando acontecer. Então, assim, ela recebia quanto? Já dando spoiler, recebia 1.000. Ela recebia muito. Casos como dela, exatamente, essa que é a situação. Pega R$600 porque paga 100 na diária e fica ali, ou 150 na diária e fica ali 5, entendeu? Mas ainda assim, não é isso não. 600 dá... Ixi, tá menos. Tá bem menos, né? Tá bem menos. Mas é isso, pegaria isso 600, 700, aí fica lá, e aí fica lá trabalhando por um valor pequeno, né? Aí às vezes, tu come aqui, sei lá, tem muitas histórias bizarras em relação a isso. E aí dá uma diferença maior. Por isso que eu digo, a gente é mais acostumado a ver até casos bem mais bizarros que esse. Mas, de toda forma, até um spoiler, né? Para quem acompanhar o programa aí da Gota d'Água Trabalhista, é que quando a gente fala empregado doméstico... É bizarro. E pode esperar tolerância. Tipo assim, não foi na primeira. Eu já vou te dar uma dica. Não foi pela falta da carteira assinada. Não foi pela primeira coisa, não. Sempre tem uma tolerância muito maior por conta dessa intimidade que tem com a pessoa. Eu acho que com relação ao valor seria isso, mas o impacto que esse valor tem em cada uma das partes, tanto para quem está pagando quanto para quem vai receber, é absurdo, né? Porque, por exemplo, 35 mil para eu pagar de uma vez, a maioria das pessoas não tem 35 mil guardado. Sim, eu tenho. E às vezes a pessoa acha que ela não tem. Não, pode processar aí que eu não tenho nada. Tu tem, pô. Ainda tem isso, porque o empregador doméstico, ele tem patrimônios pessoais. Ele responde com patrimônio pessoal. Que é diferente quando a gente fala de empregador empresa. Que primeiro vai responder a empresa, o patrimônio da empresa. Depois responde ele. Pessoalmente, né? Só que aí a pessoa também... E também assim... não tenho hoje. A gente espera. Não se basta hoje. Pode ser que amanhã tu tenha. Amanhã eu vou estar aqui. Teve uma audiência que a gente fez, que era até aquele juiz, acho que ele é do Piauí, ele falava engraçado, que é de um sotaque diferente. Sim. E aí a moça lá da pizzaria, que a gente estava processando uma pizzaria, e aí a moça da pizzaria falou assim, não, pode me processar, eu não tenho nada. Aí o juiz, em tom de brincadeira, para dar até uma leveza ali na hora da audiência, né? Falou assim, não fale isso que a Justiça do Trabalho vai buscar até pizza na beira do fogão. Mas é isso mesmo, né? E aí a gente gosta de pizza. Eu gosto de pizza mesmo. Tem uma pizzaria aqui do lado que complica a vida. Pizza do Jeg. Patrocina aí, pizza do Jeg. Pizza do Jeg, patrocina aqui o podcast. Então, é isso, galera. Esse episódio, ele é bem curto, ele é bem dinâmico, só pra gente ter uma noção do que leva ao processo judicial. E nem sempre o processo judicial foi porque a gente não falou nada de lei aqui. Porque ele violou a lei. Não, meu amigo. É porque realmente violar determinadas circunstâncias legais vão impactar na vida da pessoa, que fazem com que ela torne uma relação injusta, que ela dedicou um tempão e saiu sem nada, uma mão na frente e outra atrás. Essa é a função, inclusive, do FGTS. O FGTS ele faz com que as pessoas não entrem com o processo. Porque como ela vai sacar o FGTS, faz com que ela não saia com a mão na frente e outra atrás. Sim. E ela não saindo com a mão na frente e outra atrás, ela fica mais tolerante a se tiver algum problema. Tá faltando alguma coisa. Mas eu já tô recebendo meu seguro, já tô recebendo FGTS, tá tranquilo. Então isso Deixa eu seguir para outro. O FGTS, os empregadores ficam putos com isso, mas eles não têm noção de quanto isso evita processo para a vida deles. Porque a pessoa sacando FGTS, ela fica mais calma, ela fica mais tranquila, ela fala, eu tive o tempo que eu trabalhei teve algum retorno. Agora, quando ela sai e não volta nada, como essa circunstância, muito complicado. Parece que a pessoa perdeu tempo de vida. E ainda mais, como tu falou, sem poder provar a experiência. Sim. O que é uma loucura. Então, quero saber de vocês em que momento vocês iam processar. Que momento?
Porque... Eu processaria bem antes. Eu acho que eu processaria no segundo ano já. Não, com menos que o salário mínimo já ia dar uma... Depois da promessa da carteira eu já processava. A promessa é foda. Né? E não só isso. Porque eu já estava recebendo o mínimo. A minha esperança que depois da carteira subisse para o salário mínimo. Como não assinou, eu sei que vai continuar a mesma coisa, aí eu acho que eu processava. Sim. Ou só saía. Só saía. Tem isso também. Muita gente sai e aí deixa para lá. E aí deixa para lá 35 mil, que pode acabar ajudando. Porque não sabe que é 35 mil. Não sabe que é 35 mil. Acha que cai justamente, por exemplo, não, meu vizinho trabalhou anos na empresa e recebeu 5 mil só. Trabalhou quanto tempo? Trabalhei 1 ano. Mas é 1 ano sem carteira, 1 ano recebendo menos de um salário, então é diferente. Cada caso é um caso e cada valor é um valor. Sim, tem que fazer essa análise antes de tomar uma decisão. E assim, não pede demissão também. Primeiro procura ajuda para depois tu fazer essa Assinou saída. O papel, porque isso complica a vida, né? Cara, é porque infelizmente, se não pedir demissão é difícil, porque infelizmente qualquer pessoa, vocês aí, qualquer pessoa de bom senso, discernimento, enxerga isso aqui e tem completa certeza que a pessoa saiu por causa das condições. Que ela não saiu porque ela queria sair. Sim. Só que tem juízes e juízes. E tem juiz, meu amigo, e eu não vou dizer que é 80% deles, tá? Que quando ele escuta a palavra demissão e pediu junto, ele fala assim... então pronto. Se ela pediu demissão, ela saiu porque ela quis. Na cabeça... não quer dizer que ela não iria receber nada aqui também. Não, ia receber. Mas dá uma diminuída, porque não iria receber o seguro. Ele acaba, e o pior, ele acaba livrando do seguro, do aviso prévio, né? Mas assim, a principal verba que ele livra é o governo que paga. E aí acaba prejudicando a mulher, né, que deixa de receber o seguro, sendo que claramente ela saiu. Qualquer pessoa em sã consciência e discernimento vai saber que ela saiu. Entender que as condições que deram base para ela sair. E não porque ela quis. Aí ele fala, não, ela saiu porque ela quis, e não por causa disso aqui. Basicamente, é isso que ele tá falando. Tem um quadro que eu coloquei lá no Jogado Amigo Meu, que é ofensas judiciais veladas. E essa é uma ofensa que o juiz faz. Ele manda a gente se fuder. Falando assim, não, essa pessoa pediu demissão porque ela quis. Você é louco. Olha a circunstância. Então, boa parte do juiz, a gente tem que batalhar contra eles para mostrar para eles que não foi um pedido de demissão livre. Que ela não queria sair. Ela saiu porque recebia meu salário mínimo, não recebia férias, tinha carteira assinada. Foi por conta disso. Sim. E aí, isso faz com que a pessoa tenha direito ao seguro. Então, é uma parada assim que a gente tem que tomar cuidado. Antes de pedir demissão, procurar ajuda sempre. Eu sei que o problema é que é a gota d'água. A gota d'água, ela faz esse negócio de a gente ser impossível. E a gente vai ver aqui níveis diferentes de gota d'água, né? Trazer mais isso. Episódios. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta, comenta, né? Compartilha com algum Qual seria a gota amigo d'água? Que tem uma história parecida. Ou que esteja trabalhando. Ou que esteja empregando, para ver se ele tem a consciência também do mal que ele está fazendo. Ressaltando aqui, não só que ela demorou a gota d'água, como foi honesta até o final. Olha, essa pessoa queria dar o nome dela, mas não pode, né? Parabéns. Gostei. Até a próxima.